Meus irmãos, louvado seja Deus, festa, alegria na casa do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. Livro do Êxodo, capítulo 3. Nós temos meditado em uma série intitulada Libertados, o Deus da Esperança, que é uma série de exposições bíblicas no livro do Êxodo. Vai do capítulo 1 até o capítulo 6, e nós estamos exatamente hoje começando o capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura, os irmãos podem permanecer sentados. Nós vamos fazer a leitura do texto de forma responsiva. Capítulo 3, versos do 1 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor, leitura responsiva. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. No meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros.
Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Todos juntos? Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. É a palavra do Senhor ao nosso coração. Você já ouviu falar de paradoxo? Especialmente aqueles que são mais jovens, tiveram que estudar isto para Enem, vestibulares os mais diversos. Aqueles que são mais afeitos à língua portuguesa e aos estudos linguísticos talvez lembrem também, mas pode ser que você esteja aqui e não lembre do que é um paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem que veio do grego paradoxos, que deu origem a uma palavra latina, paradoxum, e é formada basicamente por um prefixo e por um radical. Para, que é o contrário de, em oposição a, e doxus, que vem de doquein, pensar. Então, um paradoxo é algo contrário ao pensamento, é algo contrário à lógica do pensamento. Trazendo para uma linguagem muito mais cotidiana, o paradoxo é uma afirmação que aparentemente não tem sentido, mas que, observando mais profundamente, nós percebemos que sim, ela tem sentido. Dentre os muitos exemplos que eu poderia citar de paradoxo, para materializar este conhecimento, eu quero citar um soneto de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. Você já deve ter ouvido, minimamente, em algum desses versos que passo a dizer agora. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um querer, não mais que o bem-querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, e é ter com quem nos mata lealdade.
e há mais alguns outros versos, mas aqui a gente já consegue entender bem. Por que é um paradoxo? Camões diz que o amor é fogo, que arde, que pega fogo e não se vê. Ora, como que alguma coisa pega fogo e ninguém vê? Isso não tem sentido. Aparentemente não tem sentido, mas o amor é assim. Você pode estar com o coração em chamas de amor e ninguém vê. E Camões continua dizendo que o amor é uma ferida que dói e ninguém sente. Como assim? Como dói e ninguém sente? Se dói, alguém tem que sentir. Mas diga se o amor não é assim. É uma ferida que dói, só que você não sente na pele. E o texto segue com um sem número de exemplos do que é um paradoxo. O paradoxo, então, é aquilo que vai ao contrário da lógica do pensamento humano. E o texto que nós lemos, que narra o chamado de Moisés, ele também tem nele exemplos de paradoxo, de algo que foge à lógica humana. Se nós fôssemos expor todos os 22 versículos deste capítulo, nós ficaríamos por muito tempo expondo, porque há um sem número de lições aqui. Nós poderíamos olhar, por exemplo, para a curiosidade diante do novo. Moisés vê uma manifestação e aquilo aguça o coração dele e ele tem vontade de ir lá, ver aquilo que é a manifestação de Deus, ver o novo de Deus. E o Senhor faz a ele uma recomendação: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Nós poderíamos tratar do Deus que exige santidade aos seus filhos. Poderíamos tratar do fato de o Senhor dizer a Moisés, quando perguntarem a respeito de quem sou eu, diga que eu não preciso de nomes, diga que eu não preciso de identificações, diga que eu não tenho um tempo inicial da minha jornada, diga que eu sou o que sou. Diga a eles que eles têm nomes, porque a vida deles começa em um ponto. Mas eu não tenho uma vida marcada por um dia, por uma hora em que alguém me deu a luz, eu sou Deus. Poderíamos fazer esse recorte do texto. Mas eu gostaria de olhar especialmente para os versos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E o Senhor disse ainda: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Há um sem número de exemplos de paradoxo aqui também. Se não, vejamos. Nós temos um arbusto que pega fogo e não se consome. Paradoxo 1. Se pega fogo, tem que se consumir. Mas é óbvio que este arbusto era uma teofania, era uma manifestação de Deus. Mas não deixa de ser um paradoxo. Foge à lógica humana. Como pega fogo e não se consome? Segundo paradoxo, você tem um ambiente, um vegetal e um ser humano. Ouve-se uma voz. A voz não é do ser humano. A voz é da manifestação de Deus que aparentemente aos olhos humanos se dá naquele arbusto que pega fogo e não se consome. Mais um paradoxo. Essa voz que não é do ser humano, que vem de um arbusto que pega fogo e não se consome, dá duas ordens sem o menor sentido para aquele homem. Em primeiro lugar, tire as sandálias no deserto. Extremamente arriscado, extremamente improvável que alguém, por sua própria vontade, se descalçasse em um ambiente em que víboras e serpentes as mais diversas habitavam.
Mas essa não foi a ordem mais sem sentido. A ordem mais sem sentido foi falar para este homem, para este pastor, ir ao império mais poderoso de sua época para libertar um povo que era cativo há mais de 400 anos. Paradoxos. O Senhor não tem uma forma necessariamente inserida na lógica do raciocínio humano. Se você olhar no espelho e olhar o seu próprio coração e pensar a respeito de quem é você, e você se perceber como alguém salvo em Jesus Cristo, você vê de fato que não tem lógica. Porque eu não merecia ser salvo, nem você. Mas o Senhor foge a essa lógica cartesiana, a essa lógica humana. O Senhor é surpreendente. Se você experimentar a sua vida nas mais diversas áreas, você vai ver que o Senhor surpreendentemente te abençoa de formas que você por vezes não consegue definir, colocar em palavras. O Senhor simplesmente atua e você fala: meu Deus! Sabe aquele momento uau? Para aqueles que não entendem o que é o momento uau, é aquele que você vê Deus agindo e fala: uau, eu não acredito nisso. Sim, Paulo aos Romanos, no capítulo 11, vai dizer: ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que primeiro deu a ele para depois ser restituído? O Senhor é magnífico, é surpreendente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Estamos tratando de esperança. À noite, na série da noite, nós tratamos de crescimento. Mas na parte da manhã nós temos falado de esperança. E eu quero compartilhar com você sobre a razão da nossa esperança, que é servir a esse Deus surpreendente. É este o tema da nossa mensagem nesta manhã: o Deus surpreendente. Nós vamos olhar para estes dois versículos, especialmente 7 e 8, e aprender por que o nosso Deus é um Deus surpreendente. Em primeiro lugar, o verso 7 diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. O nosso Deus é surpreendente porque Ele é criador e sustentador da vida. Você não serve a um Deus qualquer. Você não serve a um Deus que apenas criou você. Ele criou você e sustenta você. Ele é criador e sustentador. O verbo ver aqui, no original hebraico, é ra, que significa não apenas ver, não apenas enxergar. Quando o Senhor fala a Moisés: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, o verbo original, sabe o que ele significa? Que o Senhor examina, que o Senhor inspeciona, que o Senhor considera, que o Senhor toma conta, que o Senhor verifica, que o Senhor vigia. Sabe o que significa, meu irmão? Que o Senhor está dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, preste atenção, eu criei esse povo, eu fiz a fecundação de cada um deles, do espermatozoide no óvulo, se tornou um ovo, eu fiz com que cada um desses homens nascesse. Mas eles não estão abandonados à própria sorte. Eu inspeciono, eu considero, eu tomo conta, eu vigio a vida de cada um deles. Eu não apenas criei estes homens, eu sustento a vida deles. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para o povo judeu era até fácil conceber a ideia de um Deus que criou todas as coisas. Mas não era simples para a mente do judeu considerar que esse Deus toma conta da minúcia, do detalhe, da jornada da vida de cada um dos seus filhos. Os gregos, mais tarde, bem mais tarde, criaram uma corrente filosófica de pensamento chamada deísmo. O que é o deísmo, pastor?
O deísmo é uma corrente filosófica na qual se afirma que o Senhor criou e abandonou a própria sorte à sua criação. Tempos depois, um homem chamado William Paley, já no século XIX, cria a teoria do Deus relojoeiro. Reverbera esse pensamento que é de Cícero. O que William Paley cria nessa teoria do Deus relojoeiro? O Senhor deu cordas no mundo e deixou o mundo girar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É cada um por si. E Deus por todos, ou segundo engenheiros do Havaí, Deus contra todos. Só que a visão de William Paley, a visão do deísmo, são visões equivocadas, porque nós não cremos num Deus que criou e abandonou, nós cremos num Deus que criou e sustenta a minha vida e a sua vida. É isso que ele fala a Moisés: eu tenho os olhos postos no meu povo, eu examino o caminhar do meu povo, eu sei o que eles têm passado, eu vejo. Você e eu servimos a um Senhor que conhece a nossa vida. O Salmo 139 vai dizer nos versos 8, 9 e 10 o seguinte: escute isso. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Você e eu não estamos abandonados, o Senhor do universo vê a minha vida e a sua, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há um dia da sua jornada que você esteja perdidão por aí não. Pastor, mas e quando as coisas não acontecem do meu jeito? Deus tem os olhos postos na sua vida, meu irmão. Pastor, mas lá em casa só Deus sabe como é que está. Deus tem os olhos postos na sua família, querido. Se você está acompanhando esta mensagem aqui presencialmente ou virtualmente, e você está sozinho em casa, sozinho num quarto de hospital, se você observar esta mensagem no canal do YouTube da igreja, no momento posterior ao velório de um ente querido, naquele momento em que o último irmão que esteve lá para te consolar foi embora e bateu a porta e agora você está sozinho, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus Cristo: você não está sozinho. O Deus do universo vê você. Você foi criado pelo Senhor e é sustentado por Deus todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 49, a partir do verso 14. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? E aquelas que estão aqui são mães, sabem, é claro que não podem. Mas o texto diz que ainda que esta viesse a se esquecer e abandonar, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos, o seu nome está lá. Deus vê você. O Deus que criou a sua vida é também aquele que sustenta você. Ele é surpreendente, em primeiro lugar, porque Ele é criador e sustentador. Mas em segundo lugar, o nosso Deus é surpreendente, porque Ele é majestoso e palpável. E o mesmo verso 7 diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Mas o texto segue e ele diz: e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Se o Senhor vê, se o Senhor tem os olhos postos, se o Senhor toma conta, se o Senhor é zeloso, nós também podemos ter a convicção plena de que Ele é o majestoso, mas Ele é tangível, Ele é palpável, Ele nos ouve, Ele se relaciona conosco. O verbo hebraico para ouvir é chamar, que é ouvir com atenção, ouvir com interesse, no sentido de dar atenção. Quando o Senhor fala para Moisés, eu ouvi, é muito mais do que a gente estar aqui pregando e passar um carro lá fora, como que um ruído passando. Quando o Senhor fala, eu vi a aflição do meu povo e eu ouvi o seu clamor, o Senhor está dizendo, eu dei atenção, eu ouvi com interesse. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Essa é mais uma ideia que para o mundo antigo era muito complexa.
Porque no mundo antigo os monarcas não poderiam ser encarados nos olhos. Quando passava um monarca, as pessoas tinham que baixar os olhos, baixar a fronte, se ajoelhar. Eles não poderiam ser tocados. Quanto mais poder, mais distância. E o Senhor, que é o Rei do universo, o Deus dos deuses, o Rei acima de todos os soberanos, a despeito de ser Ele o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele fala para mim e para você: ei, olha para cá, eu ouço quando você fala comigo. Sabe aquela oração que você não consegue nem dizer direito? Você começa falando, no meio você já está chorando, aí a palavra já não sai, a lágrima vem, a garganta embarga. O Senhor tem ouvido você, e isso não é terapia coletiva não. Essa é uma verdade conquistada por Cristo na cruz. O véu se rasgou e o Deus do céu nos ouve, amado. Está pegando aí? Está difícil para você? Entenda que o seu Deus, Ele é surpreendente, porque Ele é majestoso, sim. Ele é soberano, sim. Ele é o Rei dos reis, sim. Mas quando nós clamamos socorro, Senhor, Ele nos ouve. E Ele começa um diálogo paterno dizendo: o que você precisa? O que está acontecendo com você? Segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 14, uma palavra poderosa para mim e para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Seja você quem você for, venha de onde você vier, ocupe o lugar social que você ocupar, o Senhor do universo ouve você. Glória a Deus. Você já ouviu uma criança dizendo assim: eu vou contar tudo para meu pai? Já ouviu? Você já viu como é que uma criança fala isso? É uma certeza, é uma convicção. Eu vou falar para meu pai, você vai ver só. Primeira de Pedro, capítulo 3, no verso 12, a palavra de Deus diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Certa vez, na casa de Abraão, havia uma situação complexa, difícil, infertilidade, não tinha jeito. E o Senhor trouxe uma palavra àquela família dizendo: daqui a um ano, vocês vão estar com criança no colo. Daqui a um ano vocês vão ouvir choro de criança nessa casa. E diz-nos o texto sagrado que a esposa riu. E a pergunta do Senhor a mim e a você, nesta hora, é a mesma que foi feita a Sara. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Talvez você tenha subido à casa do Senhor com o coração quebrado. Talvez você esteja me acompanhando aí de longe, com o coração partido, dizendo acabou, dizendo não tem jeito. A palavra do Senhor para mim e para você é: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil? Coloque-se de joelhos e clame ao Senhor, porque o Senhor, sendo Ele majestoso, Ele também é palpável. Isso nos surpreende. Em primeiro lugar, o nosso Deus é surpreendente, porque Ele é criador e sustentador. Em segundo lugar, Ele é surpreendente, porque Ele é majestoso, mas palpável. A gente consegue ter acesso a Ele em Cristo Jesus. Mas em terceiro e último lugar, uma das verdades mais lindas do Evangelho do Senhor é aquela que se encontra no verso 8. Diz assim a palavra: por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. E esta é a terceira aplicação que quero fazer. O nosso Deus é criador e sustentador. Em segundo lugar, Ele é majestoso e palpável.
Mas em terceiro e último lugar, Ele é transcendente, mas Ele também é imanente. O que é isso, pastor? Não entendi. Deus falou a Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, mas eu não sou o Deus só do além, eu não sou apenas o Deus do lá, o Deus longínquo, eu sou o Deus do cá, eu sou o Deus do aquém, eu sou o Deus próximo, eu sou o Deus Emanuel. Ele não é só o Deus transcendente, Ele é o Deus imanente. Ele não é somente o Deus do trono, em que está assentado com seres celestiais voando sobre Ele. Não, Ele é o Deus que se importa e que intervém, que vem para perto, que está junto, que diz: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É este Deus que nos surpreende por ser assim. Como assim esse Deus perfeito, eterno, soberano, criador de todas as coisas, se importa a ponto de tocar na minha história, na minha vida, na minha jornada? Como assim? Meu irmão, se isso não te emocionar, eu não sei o que te emociona. O Deus que criou as galáxias cuida dos detalhes da sua jornada. Intervém na sua vida, toca na sua história. Ele atua hoje em dia, miraculosamente. Nós cremos nisto. Que se o Senhor quiser tocar na sua vida e operar um milagre, Ele vai fazer isto. Nós cremos em cura de câncer, nós cremos em cura de AIDS, nós cremos em restauração de vidas, nós cremos nisso. Nós cremos em portas miraculosamente abertas de emprego. Nós cremos nisso. Nós cremos que independentemente de onde esteja o ser humano, do quão longe da cruz, do quão afastado de Jesus ele esteja, nós cremos que o Senhor chama de forma irresistível e Ele vem. Nós cremos nisso. Porque Ele não é só o Deus adorado no sentido de ser aquele que está sentado no trono, como soberano das galáxias, como soberano do universo, como soberano sobre todas as coisas, lá apenas. Embora Ele seja tudo isso, Ele é o Deus que vem aqui também, que toca na sua vida. E conforme o profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 4, desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se percebeu, nem com os ouvidos se ouviu, Deus, além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. João capítulo 1, verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é chamado de Deus Emanuel, que está conosco. Talvez você que conheça um pouco mais de teologia, já tenha ouvido falar da teologia de Karl Barth, quando ele afirma que o Senhor é o totalmente outro. Ele é o absolutamente transcendente. Ele é o desconhecido, no sentido de não ser definido, de não ser tocado. Sim, Karl Barth estava certo. Ele é o totalmente outro. Mas você pode também se valer da cristologia de Oscar Cullmann, que fala que Jesus é o servo sofredor, fazendo valer as palavras do profeta Isaías, aquele que esteve entre nós, caminhando como um de nós. Sim, Ele é o totalmente outro e Ele é o servo sofredor. Ele é o Deus transcendente, mas Ele também é imanente. Ele também é perceptível, Ele também atua na nossa vida. Ele também atua com milagres na nossa casa. E é interessante que nós chegamos a esta conclusão de que, de fato, o nosso Deus é surpreendente. Não há palavras que possam defini-lo, porque Ele criou você, mas Ele sustenta a sua vida. Amém? Porque sendo Ele o Rei do universo, Ele te ouve por meio das suas orações. Amém? E porque sendo Ele o totalmente outro, sendo o Deus da eternidade, Ele também é imanente,
também está próximo a nós, também permitiu que pessoas o tocassem. E tudo isso, nos diz o verso 8, com uma finalidade: para fazê-los subir daquela terra de prisão, de escravidão, a uma outra terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O Senhor faz isto com uma intenção. Tem um para que expressa a finalidade aí. A finalidade do Senhor é nos fazer sair do lugar de dor, do lugar de angústia, do lugar de prisão, do lugar de murmuração, do lugar de opressão, nos fazendo lembrar que Ele criou a nossa vida e nos tem nas mãos, nos fazendo lembrar que, a despeito de ser Ele o soberano, Ele nos ouve, e para nos fazer lembrar que, sendo Ele o transcendente, Ele também é perto de nós. E tudo isso para nos fazer sair desse lugar de dor, de angústia, de opressão, de abandono, para um outro lugar, para um lugar de vida com Ele, para um lugar de vida com Deus, para um lugar de santidade. E a gente não tem como aplicar isto de outra forma senão lembrando do Senhor Jesus Cristo. A história do povo hebreu escravizado no Egito é a minha história. Eu também fui escravo. Eu também deveria receber a consequência da morte, fruto do pecado. Mas o Senhor me fez lembrar que Ele me criou e me sustenta. E que, sendo Ele o soberano, ouve as minhas orações, porque Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós. E sendo o Senhor o Deus do universo, caminhou entre nós, nos amando, e tudo isso para nos tirar do império das trevas e para nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. O nosso Deus é surpreendente. Eu quero estimular o seu coração a ter nele a sua esperança. Como é que está você agora aí? Como é que chegou ao culto o seu coração? O nosso Deus é surpreendente e Ele vai continuar surpreendendo a você na sua história, na sua vida, na sua jornada e livrando você das aflições pelas quais você tem passado. Essa é a nossa oração, que o Deus surpreendente surpreenda você neste dia de forma especial, em nome de Jesus. Amém.